Hello! Esse é mais um episódio do Pode Vivi? Gente, para tudo. Nós temos nessa mesa hoje uma jornalista, palestrante, especialista em comunicação e empresária. Então, o mínimo a fazer hoje é sentar, papel e caneta na mão e colocar energia para entender o que você precisa para evoluir e alavancar os seus negócios. Eu estou hoje aqui com todo prazer com a Brisa Albuquerque. Seja bem-vinda! Muito obrigada, Vivi, pela oportunidade de falar com o seu público hoje. Muito feliz. Maravilhosa. Nós vamos então trazer aqui a história desse mulherão, literalmente linda, enorme, maravilhosa, grande, por dentro e por fora. E eu quero muito que você traga essa história para quem está lá em casa ouvir, poder modelar, entender. E, em especial, dar ênfase nessa nossa frente de mulher, né? Sim. Somos incríveis, poderosas. Vamos lá. E você que é homem, que é empresário, entenda também as mulheres poderosas que você tem aí do seu lado. Empodere-as. Empodere-as. Sensacional. Sim. Brisa, conta um pouquinho pra mim. Vamos começar a festa? Vamos. Qual é a sua história? A minha história, você falou que eu sou grande porque eu sou filha de um jogador de basquete, Joelson Albuquerque. Meu pai tem 2,10 metros. Então, sou filha do Joelson Bernardes Albuquerque e de Sandra Pereira da Silva. Minha mãe foi professora, hoje é aposentada. Ou seja, tive um lar na minha infância com muito amor. E eu tive a sorte dos meus pais, do lado positivo do divórcio deles, também ter tido um pai drasto e uma mãe drasta. Aos 7 anos, meus pais se divorciaram e eu acabei conhecendo um segundo pai e uma segunda mãe. Então, eu tenho 2 mães e 2 pais. Sou uma mulher muito sortuda nesse sentido. Os pais são os nossos primeiros mentores e esse meu lado hoje comunicativo, por exemplo, empreendedora, veio do meu padrasto, que foi um médico visionário. Ele tinha um hospital, construiu um hospital de catarata, inspirado nas missões humanitárias dele na Índia, na África. Então, a pessoa sempre pensou grande. Então, meu pai drasto, por exemplo, me ensinou a ser empreendedora, a ter ambição. Então, falando um pouco da minha infância, foi impactada por 2 pais, 2 mães. Tem um pouquinho de cada um, o lado da vaidade, da beleza, do encantamento, da feminilidade. Eu tenho a minha mãe, que me inscrevia nos concursos de beleza quando eu era adolescente. Eu fui Miss da minha cidade, São José dos Campos. Eu fui Miss em 1998, em São José dos Campos. Em 99, eu fui Miss São Paulo. Minha mãe só me inscrevendo. E no ano 2000, aí eu deixei a coroa, sabe, para as colegas. E eu fui uma das finalistas do concurso Miss Brasil 2000. Então, esse lado da estética, da beleza, da postura, que inclusive eu ensino nas nossas mentorias e palestras, essa parte do posicionamento, de como passar uma imagem elegante, veio das passarelas que minha mãe me inscrevia nesses concursos de beleza. E eu tenho uma mãe drasta, uma mãe do coração, que é médica. Ela que como todo médico, ela é poderosíssima, uma mulher muito trabalhadora, puro amor, que ela adotou meu pai, né? Meu pai com 3 crianças, quando ela se casou com meu pai. E hoje é uma mulher que eu sou eternamente grata pelo amor que ela concedeu, a educação. Imagina tudo que ela fez por nós, por mim, pelos meus irmãos, não sendo filhos de sangue, mas ela nos adotou e nos criou muito bem. A parte dos valores, da honestidade, do trabalho, de olhar para a família, uma mulher muito família. Ou seja, eu sou muito grata por todos esses pais que Deus me deu. E fui seguir com a minha profissão, sou jornalista há mais de 20 anos. Quando eu me inscrevi no vestibular e passei na PUC, eu sou formada pela PUC-Rio em jornalismo, o meu padrasto falou, então vai para comunicação, jornalismo, te desafio. Esse padrasto médico ambicioso, né, que tinha um hospital de catarata, por exemplo. E ele me desafiou a fazer um estágio, quando eu passei no vestibular, na sede mundial da CNN em Atlanta, nos Estados Unidos. Então, assim... Desafio básico. Meu Deus! Se vira. Uou.
eu me inscrevi no site da Time Warner, que é o grupo, né, da CNN. Um ano depois, não me desafie que eu vou lá e busco e concluo a meta, né? Nossa. E eu fui para Atlanta passar as férias da PUC, trabalhando na sede mundial da CNN, no serviço da América Latina, ou seja, eu era estagiária da rádio da CNN em espanhol. Também fui para a televisão da CNN em espanhol, na parte da produção. Porém, eu queria estar aqui diante do microfone. Só que eu era brasileira, eu era a única gringa na CNN em espanhol. A minha chefe era da Nicarágua, o outro colega de mesa era do México, o outro estagiário do Uruguai. Eu era a gringa brasileira que falava português. E eu coloquei também um desafio para mim durante esse estágio na CNN. Eu quero ir pro ar, eu quero gravar, eu quero também fazer as minhas transmissões como jornalista estagiária ainda. E falei para minha chefe da Nicarágua, olha, eu quero começar a gravar os meus boletins aqui de notícia. Ela, Brisa, você tem muito sotaque, começa a fazer fono, lá tinha fono na CNN, faz aí os trava-línguas, mi papá me mima mucho, blá, e entonces hoy día yo hablo español y puedo, ya. Então hoje aprendi nos Estados Unidos a falar espanhol, voltei e por 4 anos eu fui correspondente, aos 22 anos, correspondente internacional da CNN em espanhol. Maravilhosa. Porque eu fui desafiada por um pai drástico, ambicioso. Ele teve um hospital de catarata para fazer mutirão de cirurgias no SUS, foi para a África, foi para a Nigéria e, no meu caso, também me impactando internacionalmente na minha carreira com a CNN. E aí, com CNN no currículo, voltei para o Brasil. Aí, as portas se abriram, fui trabalhar na Globo, aqui na Globo São Paulo, fui para o SPTV na parte de produção. Aí eu queria ir para o vídeo. Aí eles me mandaram para Mogi das Cruzes, fui trabalhar na afiliada da Globo, de Mogi. Fiquei um tempo na produção, mas aos poucos já na apresentação, me colocaram na apresentação e na reportagem. Eu comecei a aparecer no vídeo. Sempre buscando, sempre muito aguerrida, sempre tentando a mais e me desafiando para não me acomodar nunca. Isso aos 20 e poucos anos, você perguntou um pouco da minha história. E aos 30, depois de 11 anos na reportagem, de rádio, de TV, eu não estava satisfeita e virei a mesa e decidi empreender. Então, eu trabalhei em rádio, televisão, mídia escrita, fui repórter de turismo, trabalhei numa revista de turismo, a próxima viagem aqui em São Paulo, com a turma toda da Abril, só grandes jornalistas. Fui para América do Sul, fui para a Europa, aí fazendo as reportagens de turismo, na parte mesmo da reportagem em revistas. E aos 30 anos não estava feliz. E eu sou da geração millennial que demite o chefe. Se eu não estou feliz, pronto, eu viro a mesa e decidi empreender. E eu decidi empreender, como há muitos empreendedores, sem planejamento. Eu estava se perguntando um pouquinho, eu sou lá da impulsividade. 0 planejamento financeiro para o empreendedorismo. Ou seja, eu tive que vender meu carro. Deu o primeiro ano ali, eu vim para São Paulo, pedi demissão na Band, eu era repórter da Band, com a cara e com a coragem, não, vou começar na parte de mestre de cerimônias, assessoria de imprensa. Aí eu abri a Brisa Albuquerque Comunicação, a minha agência, e comecei essa jornada. Estou com 42 anos, dos 30 aos 42, já quebrei 4 vezes, eu conto sobre isso, inclusive nesse meu último projeto agora, falando do livro, ou seja, sempre buscando o a mais, fazer e acontecer e não esperar. Você é uma pessoa, por exemplo, que me convidou, mas eu também me convidar, eu fazer as coisas acontecerem. E São Paulo não me chamou, ninguém me chamou para o empreendedorismo, mas eu aprendi na raça a vender, eu aprendi na raça a me autopromover, a prospectar clientes, a falar sobre mim, não ter vergonha, essa autossabotagem. Muitas vezes a mulher se cobra muito. Você falou do feminino. Eu sou uma mulher empreendedora e a mulher é muito exigente consigo mesma, nunca estou pronta. E eu escrevo nesse meu último empreendimento, que é o meu livro, sobre a síndrome da impostora, a mulher que
Tem aquela voz mentirosa que fala, você não é boa o suficiente, você não merece esse cargo, você está se achando muito e se desconecta de si mesma. Essa é um pouco no panorama aí dos 20, 30, 40, Vivi. Olha só, eu acho que é muito bom, né, esse review para que a gente entre em alguns pontos. E aí a curiosidade já foi despertada lá no Miss, né? Porque naturalmente é uma base em que você já estava exposta, né? A questão do glamour, a questão da moda que você traz na veia. Sim. Mas qual é a sensação, né, na brisa lá do passado, de uma adolescente já nesse mundo glamouroso, dessa exposição? Porque tem muitos empresários ou muitas empresárias que têm esse desafio, né, de não se expor, de não colocar a cara a tapa ou não entrar porque tem medo, né? Como é que era para você já essa sensação lá atrás? Como você vem trabalhando ela? Sim. Como não era o meu sonho ser Miss, era um sonho da minha mãe, a tal da transferência de sonhos, os concursos de Miss para mim eram brincadeiras. Eu tinha 14, 15 anos, eu estava com aquelas meninas todas brincando. E eu ganhava, e o prêmio era parque de diversão. A gente ia para o Beto Carreiro. A etapa do mês de São Paulo, eu ganhei viagem para Disney. Então, eu estava na Disney World com as misses, brincando. Então, foi com muita leveza. Isso é ser mulher, é ser leve e rir, né? Como diz Cyndi Lauper, girls just wanna have fun. Ou seja, a gente vamos nos divertir. Por isso que eu desfilava sem muita pressão, porque não era. E justamente por isso eu acredito que eu ganhava muitas vezes, porque eu estava ali sem essa, eu preciso ganhar. E eu falo que eu tinha uma voz que falava comigo nas passarelas. Na etapa do Miss São José dos Campos, a voz falou, esse concurso você leva. No Miss São Paulo, você leva. No Miss Brasil, você não leva. Ou seja, muito engraçada essa intuição. E tava tudo bem, não ganhei. Gente, não dá pra ganhar todas, né? Acho que até resiliência. Eu não ganhei Miss Brasil, mas, poxa, eu fui uma das finalistas. Eu ganhei a faixa de Miss Simpatia. Ou seja, eu sou muito simpática. Então, foi com muita leveza. O que eu recomendo aos empresários sobre a exposição é olhar também para o seu inconsciente. Qual o medo que eu tenho de falar em público? Qual é o trauma, eu vou ser rejeitado, a minha voz nunca foi ouvida quando eu era criança, aquela história, fica quieto menino, para, você tá parecendo, né, você não para quieto. Isso muitas vezes causa aí um trauma e a pessoa não quer aparecer achando que se ela falar, se ela se expor, se ela se exibir, o que o outro vai pensar? Querido, ninguém paga os meus boletos, então eu vou me exibir sim. Subir no salto, me maquiar, usar o melhor perfume, a melhor roupa. Pensar no não verbal, na comunicação não verbal. Tudo comunica a nossa vestimenta, a nossa postura, a nossa firmeza ao falar. A ansiedade na fala, ela entrega a insegurança, ela entrega muitas vezes um despreparo, ela entrega algum medo. Se você acelerar a fala, você perde credibilidade. Fale com uma cadência. Respire, faça terapias, olhe para os seus traumas de infância, porque na hora da fala, essa rejeição, esse medo do julgamento, essa vergonha, os introvertidos, que são os nossos alunos de mentoria de comunicação, se desafiem. Aos pouquinhos, vai gravando um vídeo por semana. Eu falo, por exemplo, eu tenho uma aluna, ela é mais tímida, linda, mas ainda travada diante das câmeras. Eu falei para ela, que seja um vídeo por semana. Ela, é uma meta, pelo menos, que eu consigo fazer, que para mim me tira da zona de conforto, porém eu consigo entregar, já é uma meta. A gente trabalha também com metas para você gravar vídeos, para você prospectar clientes e falar, abordar, ter essa confiança em si. O processo de venda está baseado na confiança. Eu confio em mim, eu confio no meu produto e eu vou falar com um desconhecido sem medo do não. Não faz parte, inclusive, da jornada empreendedora, a gente receber não de clientes, não é todo mundo vai comprar de você. Saber qualificar, inclusive. Estou fazendo um curso de vendas, mesmo com 12 anos de empreendedorismo, estou em reciclagem. Perfeito. Lá com o Flávio Augusto, maravilhoso, na equipe dele, fazendo esse curso do Vende-se, para eu melhorar a minha apresentação, a minha abordagem com os clientes. Olha, maravilhoso, assim, ó, eu tenho uma metodologia chamada Inspire.
E dentro da metodologia, um dos pilares é a intuição. E você trouxe isso, assim, para mim foi a validação de uma história de sucesso que realmente olhou para isso na adolescência, inclusive, né? Em algo que... E coisas importantes que você falou, autoconhecimento, sempre, né? Sim. E a diversão, que eu achei sensacional. Porque no mundo dos negócios, acaba que existe um turbilhão, né? Uma questão tão, às vezes, que um incêndio, algo que você precisa fazer, que você esquece de se divertir no caminho. Isso faz todo sentido. Sim. E abre essa voz da intuição. E eu acho assim, eu falo até no meu livro sobre a importância de curtir o caminho. Eu falo do livro do Tao, de Lao Tse, que é um livro que minha mãe me presenteou, que fala dessa filosofia do caminho, o caminho do meio. E a jornada do empreendedor é isso, a gente curtir o caminho, não é o resultado. A gente está sempre procurando ganhar mais visibilidade, mais seguidores, mais do lado material, mas é a jornada, que é o que você está falando, aí traz a leveza, porque a vida do empreendedor, altos e baixos o dia inteiro. Hoje de manhã, só por Deus, as reuniões que eu tive, e agora eu tô aqui curtindo, vendendo sucesso num podcast. Isso é ser empreendedor, é altos e baixos, e você colocar Deus, você falou um pouco da intuição, a gente tá... A renovação da nossa vocação. Eu estava acompanhando a Eliana Ribeiro, também ex-assessorada nossa, uma grande voz gospel, e ela postou ontem, eu repostei nos meus stories, Deus renove a minha vocação. Porque a felicidade, o Flávio Augusto fala isso, inclusive, a felicidade, essa realização, não está no ter, está no ser. Independentemente da conta bancária, essa conexão, é Deus só que vai te dar esse sucesso, essa sensação, esse preenchimento. Sensacional. Uou! Mas nós já inauguramos o negócio, assim, ó, arrebentando a porta. Outro ponto importante foi o desafio. Que eu peguei ali no sentido de sim, o desafio também me motiva, e tenho muitos mentorados empreendedores que são executores, né? Que tem aquela coisa de... Então, interessante a questão do desafio vinculada à ambição. E para mim, quando você fala da sua história, tá muito claro o eu quero, né? Você enfatizou isso. Como é que a gente traz um pouquinho disso, desses 3 pilares para nossa audiência? Meu amigo, minha amiga, ambição. Eu escrevi esse livro justamente porque eu estava namorando um cara zero ambição. Eu já sei o que eu não quero. Hoje eu não quero, mas eu era uma mulher tão carente, com tanta baixíssima autoestima, que eu banquei o cara. Eu queria, imagina, uma companhia, um afeto, pelo amor de Deus, tenho 40 anos, relógio biológico explodindo. Então, naquele desespero, que nem era a minha... também a influência da minha mãe. Você já tem 38 anos, tem que casar e ter filhos. E aí, loucamente, a gente busca qualquer pessoa sem ter autoestima. Autoestima é ter critério. E eu coloquei um cara zero ambição dentro de casa, que me transportava num carro caindo aos pedaços. O cara não me convidava para nenhum lugar. Eu que pagava tudo, inclusive, porque eu era mulher muito masculina. Eu estava na polaridade masculina. A mulher que banca, que paga a conta, que bota o cara para ficar no sofá. Eu chegava em casa exausta, cansada, e o cara no sofá tranquilão. Por quê? Mas eu que impus aquilo. A mulher que dá, dá o tom de uma relação. Se ela se posiciona no sofá, se ela coloca para ele, olha, eu sou feminina, eu estou no sofá descansando a minha beleza, porque eu sou mulher, querido. Eu carrego um útero, caramba. Você não sabe o que é isso. Eu faço uma criança aqui dentro. Eu faço uma criança, eu trago a humanidade dentro de mim. Meu amigo, no mínimo que você tem que fazer é ir lá, matar o leão do dia, ter a ambição, querer mudar de vida, querer prosperar. Isso é o básico. E a mulher também, a importância de assistir um bom podcast aqui com a Vivi, buscar conhecimento, buscar as mentorias. Eu sou mentora de comunicação, Vivi de negócios. Mulherada, buscar conhecimento. Porque o homem lá, falar dos homens do lado positivo, o homem é um bicho inteligente, como diz a minha mãe. Então, a mulher tem que ser interessante pro cara. Então, a mulher vai estudar, a mulher vai ter um repertório, vai ter a vida própria, vai sair com as amigas para chegar ao final do dia, ter o que falar, entende? Ser uma mulher interessante. Não pro cara, mas para você também. Poxa, eu sou uma mulher que eu vou numa exposição de arte,
Eu vou num evento amanhã de inovação, graças aos stories da Vivi, que eu sigo a Vivi. Maravilhoso, adorei. Ela postou um conteúdo e eu vou amanhã no evento de inovação. Ou seja, buscar ampliar o seu mundo. Isso aí, você se torna uma mulher também interessante. E o homem, buscar sempre mais. Por exemplo, hoje estou solteira, eu tenho 42 anos. Olha que engraçado que é o poder da mente, hein? Eu falo, no meu livro, ainda na minha carência afetiva, eu buscava o afeto do pai, que meu pai jogou basquete, então ele não estava em casa ao final do dia. Então eu cresci sem aquele, minha filha, como foi o seu dia? Esse olhar do pai. Então, muito carente na vida adulta, aceitando qualquer safado, vagabundo em casa, bancando o cara, que não tinha ambição nenhuma, me transportava no carro caindo aos pedaços, como eu falei. E nesse livro eu conto a história também eu fui casada por 4 anos com um cara 18 anos mais velho que eu. Olha a carência afetiva de uma mulher buscando o afeto do pai. E ela transfere para o homem na vida adulta. E minha mãe foi casada com meu padrasto, 18 anos mais velho. Então, assim, é absurdo. Padrão. Não, modelei, repeti padrão, né? Muito bem. E hoje, o que eu busco, hoje estou solteira, tenho 42 anos, eu busco um cara de 25 anos pra... Vai chover no story. Vai chover, não é? Vai chover nesse comentário agora. Não é? Eu falei pra pegar papel e caneta. Se não pegou, tem que assistir de novo o episódio. Por quê? Eu falei, cara, pra eu falar isso num podcast, já falei... Tem que estar muito resolvida. Adoro. Sensacional. Pode falar. Maravilhosa. Vai, continua. O que mais? 25 anos? Não, 25 anos, eu tenho 1,85 m, então o cara tem que ter 2 metros de altura. Pronto. Tem que ser loiro de olho azul. Aí o que aconteceu? Juro, eu comecei a falar sobre isso com as nossas leitoras. Eu tenho um clube das leitoras e eu falei no último encontro do nosso clube das leitoras de comunicação e autoestima que eu quero um namorado mais novo que eu, loiro, de 2 metros de altura. Aí uma das meninas, mas por que 25? Eu falei assim, porque 15 não dá, né, amiga? Eu tô aí no mínimo. No mínimo aí da lei. E aí, eu casei com um cara 18 anos mais velho. E hoje eu tô sonhando com um cara 18 anos mais novo. Eu falei, cara, pra mim isso é a cura da mente. De uma mente desvirtuada, que buscava o pai, um homem mais velho, que não amava. Era uma pessoa que era um grande amigo. Uma pessoa maravilhosa, graças a Deus. Porque tem tantas meninas aí com a carência da presença do pai, que busca homens mais velhos, mas muitas vezes são totalmente grosseiros, não tem amor, só interesse, por aí vai. Mulheres que realmente, meninas, né, que não tiveram a presença, o afeto paterno na infância, que foi o meu caso. Mas a minha sorte é que eu casei com um cara do bem. Mas hoje, eu falando aqui publicamente isso, eu quero um cara 18 anos mais novo, isso na psicanálise, na psicologia, psiquiatria, cara, essa mulher tá muito curada. Sim. Na mente. Hoje eu quero novo, hoje eu quero belo. E sabe o que aconteceu, Vivi? Me conte, que tá maravilhoso. Não. Vindo pra cá, caminhando pela Paulista. Isso. Eu vi um cara alto, lindo, loiro de olho azul. Exatamente. Você anotou a placa? Não, mas ele tava com uma menina. Eu falei, não acredito que vindo pra cá, eu vi esse cara, eu vi esse menino, eu vi esse homem. Ai, gente. Juro. Deus é maravilhoso. Ou seja, ele existe. Deus é maravilhoso. Deus é bem humorado, inclusive. Eu falei, cara, agora eu tô exatamente 2 metros de altura, loiro de olho azul, lindo, caminhando pra Paulista. Se você é essa pessoa que passou pela brisa, tá assistindo o podcast, essa é a hora. Me liga. E aí eu falei, gente, fantástico o poder da mente. Eu falei, gente, ele existe, esse menino existe, esse garoto existe. E eu vi, isso faz 2 horas. Caminhando pela Avenida Paulista aqui. Maravilhoso. A gente vai ter que fazer um novo podcast pra falar desse romance. Eu vou virar cupida. Sim, que vai surgir a partir daqui. Quem sabe pra onde vai esses vídeos aqui. Não é? Bacana. Então, a importância da mulher se curar, buscar ajuda, saúde mental. Eu reverencio no livro os profissionais da saúde mental, os terapeutas, os meus mentores, coach, todos esses profissionais da área do desenvolvimento humano que me ajudam, que me estenderam as mãos e que, Brisa, vamos lá. E me tiraram, por exemplo, desse luto com um namorado sem ambição, que só me fazia mal, tóxico. E hoje eu estou aqui como uma palestrante, linda, uma mulher que quer empoderar outras mulheres no Brasil e no mundo. Eu fiz o lançamento de comunicação e autoestima agora nos Estados Unidos. Fui para Nova York a convite do eHub, que é uma comunidade de brasileiras, é um grupo de networking
de brasileiras, ali na região de Connecticut, e eu palestrei nos Estados Unidos. Fiz o lançamento e ganhei em dólar. Faturei em dólar, bebê. Isso aí vai pro ex. Bebezinho. Hoje e vai pro futuro, porque tem que ter pra tá equilibrado. Porque o futuro também tem que ser rico. Por favor, vamos já falar de faturamento aqui, né? Pelo amor de Deus. Porque o ex não pra tinha... acompanhar... Nossa, enfim, ambição nenhuma. O próximo, no mínimo, tem que ser um herdeiro bilionário com um Bugatti Tivemos mais na garagem. sinais de quem precisa ser. Ótimo. Universo. Não, foi sensacional. Adoro! Money. Ele é top demais. Amei. Cara, muito legal. Olha como o poder das perguntas, né? Porque a gente entrou numa seara aqui muito importante. Para muitas mulheres que podem estar nesse mesmo mecanismo, ou muitos homens também, que, né, não quero mais isso, o que eu quero real. E esse poder de intencionar, de visualizar, de saber o que quer, que é o que eu trouxe aqui da pergunta. Trabalhado com a ambição. Sensacional. Pensar alto. Imagina se todas as mulheres pudessem saber que elas podem exigir que o candidato a namorado tenha um Bugatti na garagem. Acabou a pobreza no planeta, porque o homem, a única função do homem é a mulher. Então, para ter uma mulher, ele tem que ter um Bugatti. Um Bugatti é um carro de 20, 30 milhões de reais, 50 milhões de reais. Não é qualquer homem. Ou seja, esse homem ele tem que ter muita ambição. Esse homem ele vai ter que ir para Marte junto com Elon Musk e voltar para ele poder casar com essa mulher. Ou seja, tudo começa de novo com a mulher. A harmonia em casa e também no namoro, ainda no romance ali, nos primeiros contatos, o posicionamento. Nessa conexão, nessa energia que vai, né? Que amigo, eu só quero o melhor, porque eu faço terapia, eu me amo, eu quero e você passa a não combinar mais com o que não está nesse mesmo movimento, né? Sim, eu falava para os meus ex-namorados, meus 2 últimos relacionamentos, eu terminei da mesma forma. Impressionante, a gente repete padrão. Eu falei para esses 2 últimos namorados, as últimas palavras minhas para eles foi: faça terapia. Impressionante. Eu falei, para um foi por e-mail e o outro foi gritando no telefone, cara, vai se tratar. Então, assim, bati o telefone nunca mais, bloqueei nunca mais e virou livro essa história, esse luto, esse fim de namoro. Resultou na escrita do livro, eu fui processar esse luto. Porque naturalmente escrevendo. Você bate o telefone e começa aqui, né? Começa essa transformação, essa autoconsciência do que... Porque você vai buscar quem sou eu de fato, o que eu gosto, e se reinventar dentro disso tudo. Sim, só que infelizmente eu gritei, eu implorei, pedi, eu falava pra eles, eu estou fazendo terapia, eu estou evoluindo. Se você não me acompanhar, não importa, não tem como, porque eu estou com essa mulher linda aqui que é a Vivi, gente. Essa mulher maravilhosa. Adoro. Generosa. Essa mulher... fofa, por dentro por fora também linda, uma mulher bem resolvida, uma mulher que eleva outra mulher. Por quê? Nós estamos no mesmo padrão mental, energético, numa sintonia. E não foi o caso dos meus últimos namoros. Eu estava nas terapias, buscando meu autodesenvolvimento, curar as minhas feridas emocionais, traumas e crenças. E o cara no sofá, não fazendo nada e desvalorizando a importância da saúde mental. A mulher tá lá na cerimônia, lá na Bahia, foi o que eu fiz. Eu fui de férias pra Bahia. Na cerimônia do cacau, curar o meu feminino. Ai, que lindo. Mulherada está na cerimônia do cacau, lá em Itacaré, enquanto o homem não sabe nem onde está o guia médico, procurando lá no P, o que é um psicólogo, o que é um psicanalista, o que é um psiquiatra. Não sabe. Não, e desvalorizam, acho que isso é bobeira, é de mulherzinha, o que vão achar de mim? Eu falar dos meus problemas, o psicólogo vai saber alguma coisa que eu não sei, que eu não sei resolver, eu sou o cara. Meu filho, não, você tem uma mente, tem uma coisa dentro da tua cabeça chamada cérebro-mente, que mente pra você. Nós somos os nossos piores inimigos ou os nossos maiores aliados. A terapia é uma aliada para o seu sucesso. Eu falo que o analista é o novo nutrólogo. A classe média rica tem essa bobeira de ficar pagando R$1.000 em nutrólogo para falar para você tomar creatina e comer ovo. Querido, gasta dinheiro com terapeuta. Que esse vai te organizar. Entendeu? Que ele vai realmente te levar para outro nível. É o tal do poder pessoal.
Ai, que eu aprendi nas minhas... Eu faço psicanálise, psicoterapia e mentoria. O meu mentor, Kleber Grasso, mentor, engenheiro do ITA. Meu mentor é um gênio. Ou seja, ele que me ensinou esse conceito do poder pessoal. E esse meu poder pessoal, claro que com as mentorias dele, mas eu desenvolvi muito por causa da psicanálise, da psicoterapia. Já passei por psiquiatra, já tive burnout. Então, assim, tá tudo certo falar de saúde mental, falar das suas vulnerabilidades. Estou me expondo aqui justamente para abrir os olhos. Fale sobre isso, busque um profissional que vai te ajudar a sair, entendeu? Dos loopings, né? Das repetições, dos padrões negativos. E você falando sobre isso, eu acredito assim, onde está meu maior desafio, também está a minha maior habilidade. Você passou por isso, para naturalmente hoje abrir a boca e falar. Sim. E tem muita gente que não faz isso, enterra. Então, eu falo da síndrome da impostora, lutar contra ela. Porque, ao mesmo tempo, se eu olho para a síndrome da impostora, eu vou me travestir aqui de dama de vermelho, eu vou para o podcast, estou aqui sendo iluminada, aparecendo. É onde está exatamente a sua sombra, é onde você pode brilhar. Jung fala isso, né, da sombra, dos seus fantasmas. Olhe para eles, tenha essa coragem. E no livro eu falo dessa minha descida ao meu inconsciente, na parte da baixa autoestima da mulher, que buscava um homem indisponível afetivamente. O meu inconsciente gostava de homens caóticos, dos narcisistas. Por quê? Porque eu tive um pai indisponível afetivamente, porque ele trabalhava, jogava basquete, não estava em casa nunca, viajava. Nunca tive, ao final do dia, um jantar em família com o olhar do pai. Olhar de pai e mãe é fortalecimento de autoestima. A partir do momento que você é visto por um pai e pela mãe, quer dizer que você existe. Se você não é visto pelo seu pai e pela sua mãe, você não existe. É síndrome da impostora pesado que você vai ter que tratar na vida adulta. Você não tem aquele olhar mais importante que são dos seus pais que te botaram no mundo. Eu não existo pra eles, eu não existo pro mundo, amigo. Uau, só aí. Muito lindo. Simples assim. Porque eu não tenho essa validação, eu não sou importante. Eu sou sempre... Fora os pais tóxicos, né? Que a mãe que vai falar que você é burro, que você tá gorda, que você é feia. Tem mãe falando pra filha que a filha é feia. Tem mãe falando pra filha que o botox tá horrível, que o peito tá caído. É um horror! Tem que se afastar dessas mães, entende? Aí como é que vai ser esse adulto? Ele vai falar em público, vai virar um palestrante, vai saber liderar uma equipe, uma reunião? Difícil, não vai ter voz. Por isso o autoconhecimento, por isso a saúde mental. Brisa, meu Deus, Brisa. Isso que você disse vincula com a minha próxima pergunta, que era sobre um tema, mas que virou outro agora, nesse exato momento. Ok. Que assim, ó, a importância da produção, é o que eu tinha aqui para te perguntar diante da sua história, é importante você ter passado pela produção para daí assumir o microfone, que foi isso que você fez algumas vezes dentro desse contexto, né? Então, faz para mim uma analogia disso, mas linkando ao que você acabou de falar, porque essa produção do ser, ela conecta totalmente com a construção de quem eu quero me tornar como profissional. E aqui também, porque daí é o dia a dia, é a lida empresarial, é a lida do bastidor, para daí você ter um sucesso diante do microfone, de um palco, da liderança de uma empresa, de gerenciar uma empresa. Sim, a produção no jornalismo é o bastidor. É quem não aparece, o produtor que faz muita coisa acontecer para que o repórter apareça, para que o apresentador brilhe. Ele que está ali, muitas vezes, apurando a informação que a gente fala, checando a informação. Realmente, nesse exato momento, tem 3 feridos num acidente na Marginal Pinheiros. E para passar essa informação lá na hora da reportagem, o repórter, é o produtor que faz muitas vezes essa apuração que a gente fala, e ele não aparece. Você falando um pouco do autoconhecimento como uma ferramenta também de bastidor para que o empresário depois tenha voz, tenha coragem de se expor num vídeo, num palco, numa reunião, defender uma ideia. Ou se tornar um grande vendedor do seu produto, do seu serviço, ter voz, ele ter essa influência. Mas isso acontece
a partir das curas do seu inconsciente. Se você não sabe quem você é, se você está síndrome da impostora, se você não se acha suficiente, não olha no espelho e só se ama ou, né, em vez disso enxerga a minha celulite, o meu culote, enfim, a minha gordurinha, acabou. Como é que você vai brilhar lá fora? A gente, de novo, a mente. Se eu coloco para mim que eu sou competente, que eu sou maravilhosa, que eu tenho o meu lugar no mundo, todo mundo nasceu para brilhar, não tem que invejar. Isso eu também valorizo muito na Vivi. A Vivi não valoriza. Cara, não inveja outra mulher. Você não, isso é porque você é grande. Se você está invejando alguém, é porque você. Eu falo sobre isso no livro. É que você precisa crescer em algum aspecto. Se eu estou invejando alguém porque a pessoa tem um carro, então eu tenho que dizer que eu tenho que trabalhar para ter um carro e parar de. Né, agorar, né? Exatamente, querer do outro. Busque o seu crescimento, aí você cresce e não vai invejar mais. E isso é autoconhecimento. Nossa, eu sou uma pessoa invejosa. Isso também faz parte lido com isso, né? Tem como faz parte do processo do autoconhecimento. Nossa, eu tô invejando. Nossa, eu tô me auto-sabotando, eu tô procrastinando. São reflexões que eu estou na síndrome da impostora, que eu falo no livro, eu estou silenciando a minha voz, o meu potencial. É uma luta gigante. O nosso maior inimigo não está no mercado, não está na inflação, não está na guerra. É a guerra interna. E faz parte do bastidor, né? Faz parte do bastidor. O vencedor, ele tá ali, imagina. O Ayrton Senna, depois de uma corrida, ele estava lá já chegando junto com a equipe de engenharia. O motor tá assim, tá assado, o freio não funcionou ali na quinta curva. O cara mal esfriou o sangue, cara. Já chega com a equipe. Isso não aparece no Instagram. Isso não aparece, isso não dá like. Porque são os perrengues. Mas é muito bom. Eu acredito, uma frase que eu ouvi outro dia nas redes sociais. A gente busca tanto o resultado, tanta vitória, o pódio, mas não teria tanta graça se a gente não tivesse um caminhar tão difícil, tão penoso também, com tantas. Aí é o sabor da conquista. Você vem fácil, a gente não valoriza essa conquista tão sonhada, que é um resultado, que é um sim no namoro, que é enfim, os quilinhos a menos. Se eu não suei, se eu realmente não lutei. Não estava 100% no jogo, né? Isso que eu gosto de falar. Gente, está 100% no jogo? O que você falou agora sobre essa questão da comunicação, né? Do Ayrton trazer a equipe e tal, e falar, também é um desafio de muitos empreendedores. Porque, poxa, fica ali ruminando, amargurando aquilo tudo, mas como é que eu chego então e digo isso, comunico isso? Tem muito aquela coisa do, poxa, não quero trazer conflito, mas a comunicação é fundamental nesse sentido, né? E voltando para o que eu quero, também é uma forma do empreendedor ter sucesso, ele liderar, ele dizer, ei, tá errado, isso aqui não é assim, com firmeza e amorosidade, mas de fato pôr para fora, faz parte da oratória também, né? A nossa agência, a gente tem uma consultoria de comunicação não violenta para as empresas, agora com a NR1, nessa adequação que as empresas precisam oferecer um ambiente saudável, sem essa toxicidade da liderança com os seus liderados, o saber falar, pensar antes de falar. É isso que a gente ensina nos nossos treinamentos corporativos, na parte da comunicação não violenta. E a orientação que eu falo é essa: pensar antes de falar, escolher bem as palavras. Um bom comunicador, ele seleciona as palavras, ele sabe quem é o seu interlocutor, mais ou menos ali, no mínimo, né? Ele é uma pessoa mais emotiva ou ele é uma pessoa mais racional, então você vai falar de números, por exemplo. Tentar calibrar ali o seu interlocutor para você ser assertivo na mensagem. Ele tem um canal de comunicação mais simbólico, com metáforas, com figuras de linguagem, com poesia, ou ele é uma pessoa, como eu disse, mais pragmática, mais racional, mais lógico. Então, eu preciso ser mais objetivo, falando de comunicação na liderança. E o Ayrton Senna, ele não tinha esse medo de falar. Primeiro que o verdadeiro líder, ele se iguala, ele sabe onde ele quer chegar, ele comunica a visão, o objetivo final, que é o pódio. Ele não queria ficar no segundo lugar. Segundo lugar não é lugar de campeão, é o primeiro lugar.
e o que falta. Então, já tem esse objetivo, que é ganhar essa lugar. corrida. E a equipe tinha também esse mesmo objetivo, e ele sabia que era para o bem de todos. Claro, sem agredir verbalmente, sem afetar a autoestima, sem desqualificar ninguém. Isso é comunicação tóxica, né? Você xingar, você mexer na autoestima da pessoa, fazer com que a pessoa duvide dela mesma, manipulação, por isso o autoconhecimento. Às vezes você é um líder manipulador e não sabe, amigo. Você quer saber se você é um líder manipulador? Você gera tensão no outro, você faz o outro chorar, pronto, já é um indicador. É um indício de que tem você é tóxico na sua comunicação. Por isso, selecione as palavras, pense antes de falar. Esse é o segredo de um bom comunicador, pensar antes de abrir a boca, selecionar as palavras, saber articular as palavras também, não falar rápido. Quando a gente fala muito rápido, a gente perde credibilidade. Saber as palavras que o outro consegue assimilar mais, se o outro é mais simbólico, mais criativo, ou se o outro é mais objetivo e lógico, usar números, por exemplo, nessa linguagem. Isso é o cara que domina a comunicação. E na liderança, eu sei onde eu quero chegar, eu comunico o objetivo, o propósito, para inspirar, então, o verdadeiro líder é aquele que influencia, porque ele quer transformar o mundo, ele está além dos números, do bottom line, do faturamento. Eu quero impactar o mundo positivamente, que seja isso uma verdade, não só o marketing ali da empresa. É uma missão dele. Isso engaja muito também o seu liderado. Se ele está no mesmo propósito. Sim, visão. Eu como empresária, eu estou prospectando clientes que estão no mesmo propósito que o meu. Isso é importante também. Eu falo no livro sobre o meu trabalho na Amazônia. Fui voluntária na Amazônia, conheço esse outro Brasil, que é a região amazônica, ou seja, a questão da sustentabilidade, a questão das mulheres, da diversidade. Então, eu busco empresas para a gente oferecer muito claro, esse nosso serviço da adequação à NR1, com a comunicação não violenta, esse ambiente mais saudável, saúde mental. São todas as bandeiras realmente que fazem sentido para minha empresa. E empresas que só olham o cifrão, que não olham o ser humano, eu nem prospecto, ou na primeira qualificação ali daquele lead, daquele prospecto, eu já declino. Eu não vou trabalhar para você. Pode colocar o caminhão de dinheiro que for. Eu não vou. Você perdeu credibilidade comigo, porque você não tem o mesmo valor, os mesmos valores que eu. Você pensa só em dinheiro. E isso aumenta ainda mais a autoridade interior, né? Que aí você começa a crescer de fato, porque você está alinhado, se divertindo, fazendo o que tem que ser feito. Eu falo ao mesmo não. tempo. A mulher bem resolvida, a mulher com autoestima, a mulher que sabe se comunicar, ela fala, não, eu não quero isso para mim. Nossa, eu tenho uma meta, eu tenho conta para pagar, eu tenho uma empresa, tenho colaboradores, tenho imposto para pagar, mas eu não vou aceitar esse cliente, ele não qualifica, tchau. Isso é empresa com autoestima. Eu tenho uma empresa, então eu walk the talk, né? Eu faço aquilo que eu falo. Perfeito. Eu quero uma última questão, vou te fazer uma pergunta e você também vai trazer uma frase para a nossa audiência, tá? Então, a última questão é o que eu vejo muito de pessoas que não se destacam porque tem medo de incomodar. O que você pensa sobre isso? Porque às vezes a pessoa é incrível, é sensacional, mas ali não quero incomodar. Vejo muito esse perfil em alguns clientes. A outra pessoa paga o seu boleto? Não paga. Aí que você sobe no salto, minha amiga. Na hora que vem aquelas mulheres, que mulher persegue outra mulher, porque vê que a outra vai brilhar, começa a perseguir, começa a abafar, querendo te apagar. Aí, minha amiga, você se afasta, né? Muitas vezes já aconteceu com isso comigo, de eu me destacar num grupo, e a líder desse grupo, que eu a reconheço como uma líder feminina para aquele grupo, mas eu era muito grande. Eu brilhava demais, o meu brilho incomoda. Eu me afasto. E tá tudo certo. E ela sabe, a pessoa vai saber que, nossa, eu vacilei enquanto líder. E é uma pessoa não deixa de ser líder, mas ela não cresceu ainda. Para ela conseguir estar ao lado de Brisa Albuquerque.
Eu tenho 1,85 m. Minha amiga, Ai, você tem que ser muito grande pra estar do meu lado, não é? Sensacional. Como uma Vivi. Que é baixinha. Porque as Mas ela é fotos ficam gigante. muito lindas. Mas assim. ela é gigante. Essa loira poderosa aqui. Sensacional. Poderosa. Ai, amo de paixão. Você vai ganhar um presente agora. Oba! Esse é o melhor momento. Adoro! Ai, adoro o presente. Eu aceito, recebo. Você gostou do presente? Ele é muito caprichoso, posicionou aqui nosso livro. Não acredito! Sim. Sério? Muito obrigada pela sua compreensão. Pode abrir? Pode. Vamos abrir. Pode, Vivi, pode. Eu não acredito. Olha isso. Eu vou andar com esse vinho. Vai que eu encontro de novo o loiro. Isso, já dava pra fazer hoje, um encontro perfeito. Olha que legal. Gente, um vinho. É um champanhe? Não. Tem uma carta de vinho aí, ó, pra você ver. Gente, muito chique. A qualificação, Gente, com chileno, seu nominho. maravilhoso. E eu me apaixonei por um chileno. E tem essa história no livro. Então tem toda a conexão aqui. Obrigada. Olá, Brisa Albuquerque. Aqui é Ricardo Freixo, sommelier da Casa Penafiel. E eu gostaria de lhe apresentar o vinho que você está recebendo da Vivi Lima. Olapo Cabernet Sauvignon. É um vinho tinto chileno da região do Vale de Curicó, produzido e engarrafado por TDP Wines, 100% com a casta Cabernet Sauvignon. As notas de frutas negras, cassis e mirtilo, toque de ervas frescas. Em boca, possui taninos macios e final de média intensidade. Eu adoro o vinho de corpo médio, teor alcoólico é de 13%. Harmoniza perfeitamente com carnes vermelhas, grelhadas, queijos de massa média e carnes braseadas. Espero que você desfrute desse excelente momento com ele. Cordialmente, Ricardo Freixo. Obrigada, adorei. Eu vou mandar essa presa. Que voz, né? Eu tava aqui olhando pro Misericórdia. A locução. Maravilhosa! Sensacional. Muito obrigada pela sua participação. E daí agora vem a pergunta. A pergunta que não quer calar. Pode falar, bora. A gente falou sobre intuição, sobre essa conexão com Deus, né? Que eu já entendi também que é muito forte para você, esse propósito. Se você tivesse a oportunidade de tomar um café com Deus, de dizer assim, Deus, parei ali na Terra só um minutinho para vir aqui. O que você acredita que Ele teria para te dizer sobre o seu propósito? É o que você acabou de falar aqui, da minha voz, da minha locução, enfim, da minha comunicação. Esse é o dom que Deus me deu. Acho que Deus me fez passar por tudo isso, me presenteou com tanto percalço, para que eu, através da minha voz, conseguisse agora alertar, abrir os olhos e orientar a humanidade. Eu tenho certeza e uma força extraordinária que Ele me deu nesses últimos relacionamentos desastrosos. Eu realmente tive muita força. Inclusive, no processo de escrita, eu tive uma revelação de Deus. É aquele momento, né, que você sente mesmo o Espírito Santo, o calor impressionante. Eu senti mesmo a presença do Espírito Santo no processo de escrita do livro, porque eu fui muito forte. E quantas mulheres caem numa depressão por causa de uma rejeição, de um abandono ou por uma decepção amorosa. E eu fui uma mulher muito forte, abençoada por Deus, e que trouxe ao mundo esse filho. Eu não tenho filho, mas eu trago esse legado que é o livro para usar minha voz. Deus hoje que Ele usa minha voz para ajudar as mulheres. Em complemento, se Ele tivesse algo para te dizer no sentido de Brisa, eu estou orgulhoso de você pela minha garra. Pela minha garra. Muita garra. Muita garra. Obrigada, Vivi. Eu sei que Deus está orgulhoso por não ter desistido de brilhar, de sonhar, de conquistar e de vencer. Você é incrível. Obrigada. Você é incrível. Eu percebi que você é incrível desde o momento que eu me conectei com você em olhar naquela sala. E eu sou muito grata por ter você aqui, por falar para tanta gente que vai nos assistir. Eu tenho certeza que vai transformar vidas. E continua, tá tão lindo esse propósito, né? Obrigada. Obrigada, Vivi.
Nossa, fazia tempo que a gente não é esse momento também mais íntimo da espiritualidade, que é a base de tudo. A felicidade, o sucesso começa na conexão com Deus, porque não adianta daqui a pouco você tá com um super carro, um super apartamento, fama, seguidores e um vazio existencial. Não é isso que preenche, não é conta bancária, não é. É Deus, é a presença com Deus. Ele preenche tudo, né? Ele preenche tudo. É a base. Estou bem comigo mesma, no meu propósito, pedindo a bênção de Deus na minha vocação. Renove a minha vocação. Como diz Eliana Ribeiro, Deus renove a minha vocação. E que eu consiga cumprir com a minha missão que o Senhor me confiou. No meu caso, é a comunicação. E é nítido que você está na construção, nessa nova versão do ser. Sim. É o principal. É o espiritual e o emocional. O segundo vem o emocional. Mas a conexão com Deus. E é difícil essa conexão com Deus, porque nós somos presos nessa matéria, nesse corpo físico, que agora eu tô começando a ficar com fome. Daqui a pouco eu tô com vontade de um vinho aqui. É tanta interferência, né? O corpo que arde, e a gente se desconecta de Deus. E ele tá esperando, Jesus espera carinhosamente, pacientemente pela nossa disposição de estar com ele. Então que a gente tenha essa disposição de se conectar com Deus todos os dias. Minha Flor, fale um pouquinho de onde encontramos o seu livro, quais são suas redes sociais, e para a gente finalizar com a sua mensagem. No nosso site, Brisa Albuquerque Comunicação, brisalbuquerque.com.br, lá tem a seção do livro. Nas nossas redes sociais também tem o link. Você pode adquirir o livro digital ou ele físico, que a gente envia para o Brasil e para o mundo. O livro já chegou nos Estados Unidos, na Europa, e vamos embora. Eu tenho físico, eu já vou fazendo as minhas anotações ali. Vivi já adquiriu mas na o hora livro. que eu vi, não tem como. Não deixa a oportunidade passar, vai lá e compra. Obrigada. Não é? Obrigada. Bora. Então, eu quero que você traga, então, essa mensagem final para nossa audiência. Mensagem... Seja, acredite nos seus sonhos, sonhe grande, dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno, sonhe grande. Não desista, vai ser difícil você querer fazer diferente, você que pensa em fazer diferente, vai ser difícil, mas pague o preço, porque muitas pessoas precisam da sua vitória para ela se inspirar, da sua história para ela se inspirar. E busque ser vencedor em todas as áreas da vida. E tudo começa no espiritual, depois vem o emocional, e o material não é prioridade. Muitíssimo obrigada. Foi incrível. Você tem... A sua porta tá reganhada. Obrigada. A hora que você quiser entrar aqui, obrigada. A gente começa um novo tema. Vambora. Bora fazer acontecer e trazer essa voz, esse dom, esse talento pro mundo. Obrigada pela oportunidade, amiga. Obrigada, Vivi. Esse foi mais um episódio do Pode, Vivi?